Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor sexta-feira. É sim, gente, aquele dia que nós mudamos um pouquinho, colocamos a nossa roupinha de guerra para a gente falar de saúde de um jeito diferente, com o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, diretor. Olha só, tivemos há pouco tempo um programa que foi sucesso, onde a gente aprendeu a como treinar com o peso do nosso próprio corpo. E hoje a gente resolveu fazer um repeteco ligeiramente diferenciado, porque não são poucas as pessoas que costumam dizer assim: ai, gente, eu adoraria treinar, adoraria movimentar meu corpo, mas eu tenho uma preguiça de ir até a academia. Ai, gente, eu adoraria me exercitar, mas eu não tenho tempo. Então hoje, além da gente aprender a treinar usando praticamente o peso do nosso próprio corpo, a gente ainda vai fazer um treino express, porque imagina se eu dissesse para você que você consegue melhorar a sua qualidade de vida com 15, 20 minutinhos diários. Sensacional, não é? Pois é isso que a gente vai aprender hoje, que precisamos de pouco tempo para cuidar do nosso próprio corpo. Tá sentado? Então se levanta, coloca sua roupa confortável e convida aquela pessoa que precisa levantar do sofá, assim como você. Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.kittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem nós devemos chegar. Hoje é aquele dia da semana que ninguém fica parado, não. Não é para ficar sentadinho ouvindo informação, não. É para colocar o corpo em movimento. Também te convido, é claro, a você participar do nosso bate-papo. Conta pra gente. Esse exercício está muito difícil. Olha, pratiquei tal exercício outro dia, fiquei com uma ligeira dor. Tira a sua dúvida aqui, porque não, esse espaço foi feito para você. Vamos colocar o corpo em movimento juntos e também te desafio, caso você esteja de fato se exercitando junto com a gente, tira uma foto. Prova pra gente que você está junto com a gente nessa, combinado? Manda sua mensagem, imagem ou relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886 e temos sim a clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Doutor de TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual desses exercícios você acha que gasta aí mais calorias em um minutinho? Estamos querendo entender um pouco a respeito do seu conhecimento, testar seu conhecimento. Agachamento segurando as garrafas, subir e descer da cadeira ou polichinelos. Há quanto tempo, pessoal, você não faz um polichinelo na sua casa, no meio da sua sala? Pois é, clica lá na alternativa que você considera que seja aí a que realmente faz com que você perca mais calorias em apenas um minutinho. Enquanto, é claro, você coloca a sua roupinha de guerra, enquanto você arranja o seu tempo aí, obviamente, o seu tempo não, o seu espaço, enquanto você organiza o seu espaço para você conseguir malhar junto com a gente, vamos conhecer um pouco mais a respeito da nossa prof de hoje. Vai colocando aí a sua roupa e ouvindo a gente. Miriam Chaves, ela atua na área, pessoal, há 18 anos. Se dedica a promover a saúde e também qualidade de vida por meio da atividade física. Sua paixão pela profissão começou ainda na infância, motivada pelo amor ao esporte e também ao ensino. Seu grande diferencial é a dedicação em sempre oferecer o melhor, investindo constantemente em estudos e também atualizações. Olha que bacana, se mantendo sempre atualizada. Um dos principais desafios que ela enfrenta no dia a dia é conscientizar os seus alunos sobre a importância da regularidade nos treinos e também da adoção de hábitos saudáveis para uma vida mais ativa. Miriam Chaves, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. A gente que agradece demais sua presença e eu achei o seu relato bastante honesto. A regularidade na prática da atividade física é uma questão que você considera como desafiadora, não é só a gente aqui? Não. Todo mundo, assim, de forma geral, tem essa dificuldade. Às vezes a pessoa começa, mas logo desiste. E é isso, né? Tem muitas questões aí. Um dia tá chovendo, outro dia tá calor demais, outro dia tá cansada, aí ficou dolorida. Então, não faltam desculpas. Né? Não faltam desculpas. Então, o maior desafio é realmente conscientizar as pessoas da prática regular, porque qualquer resultado, até de realmente melhorar a qualidade de vida, vem da constância nos treinos. Então, mais importante do que passar horas na academia é manter o seu corpo ativo um pouquinho
todos os dias. Então, esse é o nosso desafio. E o que eu achei mais interessante foi porque a Miriam preparou um treino que a gente consegue executar com 15, 20 minutinhos. Então, esse treino express é para aquelas pessoas que também dizem assim, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, eu trabalho demais, cuido das crianças, cuido da casa, Sim. Imagina que eu vou conseguir tempo para me exercitar. Então, isso me chamou muita atenção. Sim, perfeito. O treino de hoje você pode fazer num pequeno espaço aí da sua sala, do seu quarto, e você vai levar aí no máximo uns 20 minutinhos. Então pega aquela hora do seu dia que as crianças estão na escola ou foram dormir, ou assim, acorda um pouquinho antes, né? Cria alguma estratégia que não tem mais aquela desculpa que você precisa de 1 hora. 20 minutinhos já vão resolver essa questão. E não tem nem o tempo de deslocamento, mesmo que a academia que você fazia, né, estivesse ainda perto da sua casa. Não tem nem esses 5 minutinhos. Sim, perfeito. Então, a partir de agora, prof, é com você. Vamos treinar, vamos colocar o nosso corpo em movimento juntos. Perfeito. Então, nós vamos começar com 4 exercícios de mobilidade que tem como objetivo aquecer e preparar o nosso corpo para o treino, tá bom? Então, vamos lá. Ó, podem ajoelhar. Aqui a gente coloca os joelhos alinhados com o quadril, mãos aqui embaixo da linha dos ombros. A gente vai fazer uma bolinha com as costas, olhando lá para o umbigo. E depois do movimento contrário, olhando lá para frente. Isso. Então, solta o ar, faz uma bolinha com as costas, inspira e olha lá para frente. Vão repetindo esse movimento. Aqui a gente está mobilizando um pouquinho da nossa coluna. Muito interessante também, caso você tenha um pouco de desconforto aí nas costas. É um movimento que você pode fazer também no seu dia a dia. Então aqui, além de preparar, né, o nosso corpo para o treino, a gente já aprende aí mais um movimento que é bem interessante para a nossa coluna. Esse movimento aqui é bom, inclusive, para quem tem problema na cervical, para soltar, né, depois Isso, de um dia exatamente, intenso. com certeza. Só mais um pouquinho. Isso, mais 2 movimentos. Lembrem bem da respiração, solta o ar e quando você expande o tronco, inspira. Muito bom. Agora, o segundo movimento, a gente vai mobilizar aqui essa região do tronco e da escápula. Então, a gente vai empurrar o braço aqui torcendo e na volta a gente vai olhar lá para a mão, tá? Então, passa aqui o braço, isso, e na volta inspira e olha lá para a mão. Solta o ar quando você encolhe aqui o tronco e quando você expande, inspira bem fundo. Vamos repetir 10 vezes, tá? Empurra, inspira. Aqui a gente mobiliza a nossa região da cintura escapular, também bem interessante para quem trabalha muito tempo no computador, tem uma tensão nessa região. E sempre que expande, inspira, né? Isso, perfeito. Sempre que facilitar, né? A gente abriu, inspire e aí quando a gente fecha, solta o ar. Mais uma vez só. Aí, muito bom. Para o outro lado, mesma coisa. Então, empurra e aí abre. Lembrando, solta o ar quando fecha e quando expande, inspira. Se você sentir algum tipo de desconforto, pode limitar um pouquinho a amplitude, faça sempre de forma confortável. Esse movimento não é um movimento para sentir desconforto, sentir dor, é um movimento para você liberar aqui a articulação, começar a preparar o seu corpo para o exercício. Inspirou, mais 2 vezes. Mais uma. Aí, muito bom. Agora, a gente vai fazer uma mobilidade aqui para a região do quadril, tá? Então, pode sentar devagar. Ache uma forma confortável, tá bom? Para sentar. Apoie as mãos aqui atrás e afasta um pouquinho as pernas. Devagar, a gente vai deixar os joelhos para a lateral de um lado e do outro. Lembrando, o movimento
lento, tá? Se você sentir qualquer desconforto, limite aí a amplitude do movimento. Comece devagar, não tem pressa, tá? O treino é rápido, mas essa parte a gente faz aqui com cuidado. Com cuidado, exato. Aproveite esse momento também para perceber como tá seu corpo, né? Se o quadril tá aí com um pouquinho de tensão, tá um pouquinho dolorido. O exercício é uma forma da gente se conhecer também, né? Para cuidar cada vez melhor aí da nossa saúde. Aí, mais uma vez só. Muito bom. Podem retornar. E o nosso último exercício de mobilidade, a gente vai ajoelhar colocando uma perna na frente, tá? Pode colocar o pé um pouquinho para frente da linha do seu joelho e aí fazendo o movimento do quadril para frente e para trás devagar. Isso. Se você sentir algum desconforto no joelho de apoio, pode colocar mais uma almofadinha, tá? Sempre interessante que você tenha um colchonete ou dobre uma toalhinha para ficar mais confortável. Uma toalhinha pode ajudar? Uma toalhinha pode, perfeito. Para não colocar o joelho no chão duro, né? E é isso. Esse cuidado é essencial. Às vezes a gente está mais ansioso para fazer o exercício, mas esse cuidadinho ele é importante. Com certeza. Se você ainda não tem um colchonete, pode dobrar, né, uma toalhinha, um edredom. Mais 2 vezes. Isso, e mais uma. Perfeito. Devagar, só trocar a perna. Então, lembra? Põe o pé à frente, um pouquinho à frente da linha do joelho e vai lá. Isso. Aqui, mesma coisa. Vai na amplitude que você sentir conforto, tá bom? Não é hora de sentir o joelho doer, nada disso. É mais pra gente mobilizar mesmo aqui a região do quadril. Todos esses movimentos são legais, tanto para preparar para o treino, como o que você falou. Após um dia aí de trabalho, que a pessoa se sente cansada, né, tensionada. Mais 2 vezes. Às vezes é aquela sequência de exercícios que pode te preparar para uma noite de sono. Perfeito. Muito bem. Agora a gente pode levantar, por favor. Vamos deixar. E agora a gente deixa o nosso colchonetezinho de lado, a sua toalhinha, e vamos para a próxima parte, que é? Vamos lá. Agora a gente vai fazer um circuito, misturando um pouquinho dos exercícios mais aeróbicos, então que a gente vai manter nossa frequência cardíaca mais alta, e alguns exercícios onde a gente vai fazer um pouquinho de força também, né? Um pouquinho da nossa resistência muscular, tá? Então o que você vai precisar agora é só uma cadeira. E bebe uma aguinha, porque como vocês perceberam, parece que a gente vai dar uma suadinha um pouco agora. Pega uma aguinha. Se você... Pode ser uma cadeira ou um banquinho, um degrauzinho que você tiver aí. Combinado? Podemos? Podemos. Então, ó, o primeiro exercício que nós vamos fazer é o exercício que é o polichinelo. Então, você tem 2 opções. Ou fazer o polichinelo da forma convencional, caso você tenha algum desconforto, você sabe que você não pode com o impacto, você vai fazer da seguinte forma, tá? Sem o impacto, você vai fazer o movimento sem o salto. Combinado? Então, vamos lá, 30 segundinhos, prepara e bora! Lembrando sempre, mantenham a respiração, puxa o ar pelo nariz, vai soltando o ar pela boca. Isso. Se tiver tranquilo, acelera um pouquinho, se não, vai lá no seu ritmo. O importante é tentar não parar. E lembrando, caso não dê para fazer o impacto, pode manter o movimento. Isso. Aí, muito bom. Pode parar. Respira um pouquinho enquanto eu explico o segundo movimento. O nosso segundo movimento é um agachamento sentando e levantando da cadeira, tá? Então, a gente começa sentado. É importante que você alinhe aqui o seu joelho, deixe os pés um pouquinho à frente da linha aqui do joelho. Tá. Mantenha esse alinhamento aqui do quadril. Aí você vai colocar os braços aqui sobre as mãos, sobre os ombros e vai fazer o movimento. Senta e levanta. Isso.
Bora lá? Vem comigo. Então, importante aqui, controlar esse movimento e manter o alinhamento aí do seu joelho, tá? Pode fazer o movimento com calma. Lembre de manter a sua respiração. Isso, tudo bem? Para quem tem algum problema no joelho, existe alguma variação a ser feita? Se você sentir algum desconforto, você pode fazer um movimento um pouquinho mais curto. Então, você pode colocar uma almofada na cadeira para que ela fique um pouquinho mais alta, tá? Olha que interessante. Isso, e fazer um movimento um pouco mais curto. Você sempre vai movimentar de uma forma que você não sinta o desconforto no joelho, tá? Perfeito. Agora, o nosso próximo movimento, a gente vai fazer uma ativação aqui pro abdômen. Então, a gente vai fazer uma pranchinha abdominal. Vou virar assim. Beleza. Como nós vamos fazer esse movimento? Você vai apoiar as mãos na cadeira, pode apoiar ou dessa forma, ou se você sentir mais seguro aqui na lateral da cadeira, tá? Contanto que os seus punhos fiquem alinhados aqui com os ombros. E a gente vai projetar os pés lá para trás, mantendo o abdômen bem firme. O que não pode acontecer aqui, se a gente solta o nosso abdômen, a gente joga força lá para a lombar, desalinha e a gente perde a ativação. Então, mantém aqui. O quadril muito lá para trás também, a gente não tá fazendo a força. Então, imagina uma linha e segura. Pensa que você tá amarrando uma cinta lá no abdômen e fechando ela lá no umbigo. E fica aí firme. Esse exercício Respira. é desafiador, gente. Esse é desafiador. Muito bom. Segura aí mais um pouquinho. Tentem não prender a respiração, então mantenha a respiração firme. Isso, tá acabando. 5, 4, 3, 2. Aê, muito bem. E aí, como estamos? Estamos firmes, não estamos? Estamos focados em colocar nosso corpo em movimento em 15, 20 minutinhos. Maravilha. Próximo movimento, então, agora a gente precisa de um pouquinho de cuidado só com o equilíbrio, tá? Então, caso você nunca tenha feito um movimento assim, eu vou passar uma variação. Qual é o movimento mesmo? É a gente subir e descer da cadeira, alternando os pés. Então, subiu, alterna o pé em cima e o pé que chega é o pé que volta, tá? Sempre alternando. Caso você não tenha ainda feito esse movimento e sinta um pouquinho, né, de não medo, mas um receio, você vai fazer o seguinte movimento. Vai tocar a pontinha do pé na cadeira, alternando. Então, a gente vai ficar 30 segundinhos assim. Se você já tá acostumado, tem um banquinho ou uma cadeira que você tem segurança, bora lá. E é importante, pessoal, aqui, como vocês podem ver, a gente tá num carpete. Então, a chance da cadeira deslizar é mínima. Exatamente. Mas caso na sua casa o chão seja mais liso, você tem essa dificuldade, acho que se colocar próximo de uma parede já ajuda bastante. Coloca perto de uma parede, mas é o que eu falei, é importante que você tenha segurança para esse movimento. Então precisa estar num lugar que não vai escorregar, tá bom? Se a parede estiver atrás, perfeito, e cuidado com o piso. Se for a primeira vez, você vai fazer aqui esse movimento, tá bom? Caso contrário, vamos lá. Então, bora lá. Aí, muito bem. Lembra de trocando a perna. Isso, troca em cima e aqui chega e aqui volta. Isso, respira. Aqui, ó, dica importante. Tronco bem firminho. Lembra que o nosso abdômen, ele tá sempre ajudando a gente. Então, nada de relaxar esse tronco. Postura bem lindona. Só mais uma. Aí, muito bom, excelente. Agora o seguinte. Agora é importante que você tenha um colchonete novamente ou uma toalhinha. Que nós vamos fazer um exercício muito famoso, que é a flexão de braços. Eu vou ensinar duas formas, tá? A gente vai fazer com o apoio dos joelhos no chão.
Então, a primeira forma, se você nunca fez esse movimento, você vai ajoelhar, colocar as mãos um pouquinho aqui pra frente dos ombros e vai imaginar como se você fosse dar um beijinho lá no chão. Então, desce e volta. Quadril pode ficar lá mais alto mesmo, que a força tá lá nos braços. Essa é a forma se você ainda não fez esse movimento. Caso você já tenha feito esse movimento, você vai deixar o joelho longe da linha do quadril, colocar a força para frente aqui no braço, abdômen bem firme, e aí você vai descer, levando os cotovelos lá para trás e flexionando bem, tá? Vamos lá 10 vezes, Vamos Dani. lá. Bora lá. 3, 2, 1, força. Isso. 2. Muito bom. 3. 4. Isso. 5. Respira. 6. Isso. 7. 8. Mais 2. 9. E 10. Aí, muito Agora, bem. prof, eu não sei se você ouviu ou se o pessoal de casa ouviu, mas o cotovelo deu uma estraladinha. Deu. Normal? Normal, desde que você não sinta um desconforto, Tá. pode ser um normal. Agora, se você começar a fazer e tiver sempre um desconforto, aí é interessante que você se preocupe. Se não, é só um pouquinho Só que a tava gente tá... enferrujado, né, Isso, gente? exatamente. Crack. Perfeito. E o nosso último exercício desse circuito é uma corridinha no lugar, tá bom? Então, prepara lá, 30 segundinhos, a gente vai fazer esse movimento como se estivesse correndo sem sair do lugar. Podem manter aí o movimento. Professora, não posso com esse movimento. Aí você vai fazer só a elevação aqui de joelho e o braço alternado, tá? Isso, perfeito. Aí, se tiver tranquilo, se não tiver nenhum desconforto, bora lá. Só mais um pouquinho, 10 segundos. Uhul! Vamos que vamos. Esse exercício aqui, a preguiça 5, vai embora, gente. 4, 3. Sobra nada, não. 2. Aê! Muito bom. Finalizamos o nosso circuito. Agora você pode tomar uma água, descansar de 1 a 2 minutinhos e nós vamos repetir desde o primeiro exercício, combinado? Combinadíssimo. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desses exercícios que a Prof. Miriam separou pra gente? Manda a sua dúvida, o seu relato, fala como você está se sentindo pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Vamos agora ver, então, o que sobra da gente depois de fazer um circuito? Vamos sim. Então, bora! Bora lá? Então, agora a gente vai repetir, começando a parte da mobilidade, a gente não vai fazer, que era só o início ali. Então, a gente vai começar já pelo polichinelo. Combinado? Então, prepara lá, bora. Som na caixa! Uhul! Para lembrar, caso você não possa fazer o salto, movimento sem o salto, tá? Acelera. Agora que você já aqueceu bem, aproveita e capricha. Respira. Isso. Só mais 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom. Pegou a cadeira. Lembram lá do agachamento? Então, alinha bem, alinha os joelhos, os pés, cruzou o braço lá em cima, empurra, subiu. Isso. Cuidado aqui com os joelhos, tá? Se você perceber que o seu joelho tá caindo assim pra dentro, mantenha o alinhamento, afaste de uma forma que fique confortável pra você. Que você sinta que você tá conseguindo fluir bem aí no movimento, tá? Isso. Se tiver tranquilo, acelera. Se não tiver, vai no seu ritmo. O importante é não parar. Só mais 5. Respira. Isso. 4. Muito bom. 3. Aí. 2.
Mais uma. Uhul! Isso. Segundo, Perfeito. realizado com segurança, hein, gente? Muito bom. Agora a gente vai lá pra pranchinha. Tá. Então, respira. Eu vou passar uma outra opção agora, caso você não tenha sentido conforto em fazer a pranchinha aqui. Você pode também fazer a pranchinha no chão, colocando o apoio do joelho, tá? Então, se você sentiu que aqui foi difícil, pode fazer o movimento aqui no chão. Aí lembra de colocar uma toalhinha lá nos joelhos, combinado? Essa seria a pranchinha clássica. Essa seria, na verdade, a prancha, né? Quando a gente põe a mão no chão, a gente chama de prancha alta. Com o joelho, ela fica também, para quem tá começando, é uma opção. Mas aqui na cadeira também é uma opção facilitadora, tá bom? Perfeito. Vamos lá, prepara. Segura, pés lá para trás, ativa bem lá esse abdômen. Lembra que o quadril não pode cair e nem subir muito. Então, vem aqui, sentiu que você tá fazendo uma forcinha lá no seu abdômen, fecha lá, como se tivesse uma cinta que fecha lá no umbigo e segura. Se não tá fácil pra você, pode ter certeza que você está na posição certa. Perfeito, é isso aí. Lembrem de respirar. Mais um pouquinho, aguenta firme aí. Força, muito bom. Esse exercício é excelente para ajudar aí, né, a trabalhar bem o nosso core, deixar nosso corpo bem firme. 5, 4, 3, 2, muito bom. Respira. Essa foi por pouco. E vamos lá, agora a gente vai fazer a nossa subida lá na cadeira. Então, lembrando da segurança da cadeira, para que você não escorregue, né? Não tenha aí nenhum acidente. E lembrando, se não der para subir, o movimento vai ser de tocar os pés alternados aqui na cadeira. Combinado? Então, prepara lá e vamos que vamos. Isso. Troca o pé em cima. E aí, embaixo, a perna que chega e a que sobe. Aqui a gente trabalha também a coordenação motora, né? Um trabalhinho cerebral junto com o nosso trabalho físico. Nada fácil, Isso, meus nada caros. fácil. Respira. Se você já fez uma aula de step, dá pra matar a saudade aqui. Isso, só mais um pouquinho. Respirando sempre. 5 segundinhos. Mais uma subida. Ui. Aí, muito bem. E agora, então, só falta a flexão, é isso A mesmo, flexão prof? e a corridinha final. Aê. Então, vamos lá. Lembrando que temos duas opções. Com o quadril mais alto para quem está começando, ou a linha com o quadril um pouquinho mais baixo e força lá nos braços. Preparou? São 10. Bora! 1. Isso, respira. Abdômen firme, força lá no braço. Isso. Esse exercício é excelente e dá para fazer em qualquer lugar. Mais 2. Aí, muito bem. Uhul, conseguimos, gente. Conseguimos. E por último agora, a nossa A corridinha. corridinha no lugar. Preparados? Tudo certo? Então, bora. Respira. Isso. Muito bom, excelente. Lembrando, se não der para correr, faz o movimento de elevar o seu joelho. Isso, sem a corrida. E aí, se estiver tranquilo, você acelera. Só mais um pouquinho, 10 segundinhos. Respira. Isso. 3, 2, aí. Conseguimos e trago, pessoal, uma pergunta da nossa audiência. Renata de São José dos Campos. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso treino. Tá malhando junto com a gente?
Corajosa? Boa tarde, olha só que bacana, amo fazer exercícios, porém acabei machucando meu quadril e tenho receio para começar as minhas atividades novamente. O que eu poderia fazer para iniciar? Tenho 50 anos. Renata, muito obrigada pela sua dúvida, pelo seu relato aqui com a gente. Sim, com certeza. Muito obrigada, Renata. Então é importante, primeiro, você avaliar e você tendo a liberação do médico, você começar a fazer os exercícios de uma forma que seja progressiva. Então você vai fazer os exercícios com peso corporal, dentro aí do seu conforto. Então você pode ir testando alguns movimentos, primeiramente tentando fazer movimentos sem um impacto. Então é importante que você fortaleça a sua musculatura, né? A musculatura do core, a musculatura do glúteo, a musculatura das suas coxas. É muito importante que você fortaleça a musculatura para que você consiga organizar o seu corpo e você tenha menos impacto aí na articulação do quadril. Então você pode começar com exercícios feitos com peso corporal, tá bom? E você pode também, se for possível, uma opção que você pode fazer a musculação mesmo, que são alguns desses exercícios que você pode fazer tanto em casa como na academia, tá? Mas é importante que você fortaleça a musculatura e isso vai ajudar você a não sentir desconforto. Eu sei que dá um pouquinho de receio aí no início, mas procure a ajuda de um profissional, se você puder também, que isso vai te trazer mais segurança e assim você vai progredindo aos poucos até não sentir mais esse receio e esse desconforto no quadril. E para você que está gostando aqui do nosso Corpo em Movimento, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais exercícios. Não some daí não! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor naquele esquema Corpo em Movimento está de volta. Caso seja a primeira vez que você tenha ligado a sua televisão numa sexta-feira, esse é o dia em que a gente levanta da poltrona para falar de saúde de um jeitinho diferente, colocando o nosso corpo em movimento juntos. Portanto, coloca lá sua roupinha de guerra, vamos se exercitar junto com a gente. Hoje, pessoal, estamos aprendendo um treino express para aquelas pessoas que costumam ter aquela desculpinha de, olha, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, colocar o corpo em movimento é tão difícil, queria tanto fazer exercício, mas nossa, eu não tenho dinheiro para ficar investindo em pezinho, halter, elástico, não. Hoje você vai precisar só do peso do seu próprio corpo e no máximo aí umas garrafinhas, uma cadeira que você tem ali largada na sua casa, enfim, tudo que está, é claro, ao alcance da sua mão, nada além disso. Lembrou de alguém a quem esse nosso programa é interessante? Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão para essa pessoa que está agora sentada no sofá, chateada. Vamos levantar ela e vamos colocar ela nessa energia que a gente está, nessa alegria de praticar exercício físico numa tarde de sexta-feira juntinhos. Também te convido, é claro, a você fazer parte aqui do nosso treino. Compartilha com a gente como que você está se sentindo, se você tem algum exercício que você fez, que você achou que não saiu direito, se está com dúvida em qualquer coisa, enfim. Manda a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no @consulta ao Dr. Hit TV. Olha só, qual desses exercícios você acha que gasta mais calorias em apenas um minutinho? Queremos entender aí a respeito do seu conhecimento, agachamento segurando as garrafas, subir e descer da cadeira ou polichinelos. Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar a nossa prof de hoje. Ela, Miriam, que é profissional de educação física. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Miriam. Muito obrigada. E olha só, queria que você trouxesse para a gente uma visão geral daquilo que a gente fez no primeiro bloco. Mobilidade. Isso, nós fizemos uma mobilidade para preparar o nosso corpo para o exercício. Depois nós fizemos um circuito alternando alguns exercícios mais de força com exercícios aí aeróbicos para manter nossa frequência cardíaca elevada.
Então, nós fizemos 2 vezes. Você aí na sua casa, se você estiver começando, você pode fazer 2 vezes. Ao final da sequência dos 6 exercícios, você vai descansar aí de 1 a 2 minutinhos para recuperar um pouquinho da frequência. E você pode repetir mais 2 vezes. Se você estiver começando, faça 2 vezes do circuito. Se você já faz algum movimento, sentiu confortável, aí você pode repetir 3 vezes. Se empolgou, já nem pensa mais uma vez não. Só sai fazendo, quando você vê, já passou ali os 15, 20 minutinhos que você tinha se proposto. Muito Vamos bom. então dar início a esse próximo quadro. O que a gente vai aprender agora? Agora a gente vai precisar de 2 garrafas e agora a gente vai fazer movimentos mais voltados aí para resistência, tá? Então são movimentos que a gente faz, inclusive numa academia aí de musculação, mas a gente vai fazer em casa usando somente 2 garrafas, tá bom? Tem 2 garrafas na sua casa? Pega elas agora, porque a gente vai aprender então a ter mais resistência. Exatamente. Então, para começar, a gente vai usar uma garrafa só, que a gente vai fazer nossa mobilidade trabalhando com uma garrafa, tá? Então, perfeito. Né, pensando que esse é um segundo treino, a gente vai primeiro aquecer um pouquinho com a mobilidade e depois iniciar o nosso circuitinho. Combinado? Combinado. Então, para começar, flexiona um pouquinho os seus joelhos. Você vai levar a garrafa com cuidado acima da cabeça e volta devagar. Sentiu algum desconforto no seu ombro? Aí você limita o movimento. Faça o que sempre ficar confortável para você. Agora nós estamos apenas começando, apenas mobilizando aqui para preparar as articulações para o treino. Então não precisa de uma força grande, né? A gente tá com a garrafa porque a gente vai usar aí no treino, então já faz a preparação bem certinha. Só mais uma vez. Aí, muito bom. Agora aqui, ó, colocando a garrafa na linha do peitoral, vai estender o cotovelo para frente e volta devagar. Para frente e volta. Isso, mobilizando aqui um pouquinho ainda da região de cintura escapular. Deixa alongar um pouquinho na frente, volta, aproxima as escápulas lá atrás. As escápulas são aquelas famosas asinhas que nós temos atrás das costas, né? E pode abrir mesmo as asinhas, né? Isso, exatamente. Aqui abre, na volta, fecha. E parece, gente, que é tão simples, né? Sim. Que esse pezinho aqui não é de nada, mas vai fazendo. Você que tá fazendo junto com a gente tá sentindo, né? Pegar? Ai, muito bom. Agora, a gente vai colocar uma perna na frente, mantém aqui a garrafa bem pertinho do tronco, flexiona um pouquinho o joelho. Pro lado dessa perna da frente, a gente vai fazer uma pequena rotação e volta devagarinho. Todo o corpo acompanha aí o movimento, a cabeça também. Cuidado para não tensionar os ombros assim para cima, tá? Mantenha os seus ombros alinhadinhos. Mantenha a respiração. Solta o ar e inspira. Isso. Mais 2 movimentos. Muito bom. Mais um. Perfeito. Relaxa um pouquinho o braço, né? Porque segurar vai dando já um cansaçozinho e a gente tá só começando. Então, novamente aqui, troca a perna, flexiona a perna da frente e aí a rotação lá para o lado. Respirando, isso. Lembrando, qualquer desconforto que você sentir, sempre cuide aí da amplitude do movimento. É para ser confortável. Isso. Mais 2. Muito bom, mais uma. Aí, perfeito. Pode voltar. Troca mais uma vez a perna que está lá na frente. Agora pode dar um passo maior. Aí nós vamos flexionar o joelho inclinando um pouquinho para frente e na volta a gente vai dobrar a perna de trás, imaginar que a garrafa vai pertinho lá do pé. Cuidado com o seu equilíbrio, então ó, vai para frente, dobra. Aguentando no estúdio, gente. E aí para trás, flexiona um pouquinho, isso. Vai para frente, dobre, para trás, devagarinho flexiona. Isso. Muito bom.
A perna da frente flexiona lá na frente, enquanto a de trás estende e aí troca. A de trás flexiona e a da frente estende. Esse aqui já é um pouquinho do nosso equilíbrio junto. Gente, mas tá demais isso aqui, eu estou me humilhando. Mais uma só, não. E a prof fala tão calminho, né? Ai. Que fala, gente, é super fácil, não é não? Não, pode voltar. Gente, não é fácil. Eu sei disso, vamos lá. A linha, ó, tente deixar os seus 2 pés pra frente, passa o grandão, então, ó, lá na frente dobrou e na volta devagarinho dobra a perna de trás, estende a da frente. Isso, com cuidado. Caso você esteja desequilibrando, você pode deixar a garrafa e usar um apoio, tá bom? E fazer daí o movimento só com o tronco, tá? Se é a primeira vez e você quer começar assim, não tem problema nenhum. Então, ó, pra frente, isso. Muito bem. Só mais uma vez. Aí, excelente. Perfeito. Agora a gente Esse eu vai... tirei nota 2, tá, Não. gente? Vamos lá. Primeira vez é assim, na próxima Quem tudo sabe, certo. não é? Pior é que é circuito, então teremos esse momento novamente. Agora, esse foi pra gente mobilizar e aquecer. Agora a gente vai entrar na parte principal do circuito, que são os exercícios. Esse vai ser o único exercício que a gente vai fazer sem as garrafas, tá bom? A partir dos próximos, todos com a garrafa. Esse vai ser o primeiro que a gente vai fazer pra dar um up aí, aumentar a frequência, tá? O que a gente vai fazer? É uma corridinha aqui, o escalador. Então, você vai lá na posição da pranchinha e vai tentar fazer uma corridinha. Professora do céu, não consigo, não tem problema. Aí, você vai fazer só o movimento de flexionar aqui o quadril e o joelho. Combinado? Então, preparou? 3, 2, 1, bora! Faz o que for mais confortável pra você. Quem achou que eu não ia correr? Ah, boa, Dani, isso aí. Respira, tranquilo. Não tô conseguindo. Só flexionar o joelho. Bora lá. Isso. Só mais um tiquinho, 10 segundos. Respira. 5, 4, 3, 2. Aê, muito bom. Agora a gente vai pegar as duas garrafas. E agora já é um movimento aí do agachamento. Só que a gente vai colocar as garrafas aqui apoiadinhas nos nossos ombros. Então, cotovelos para cima, imagina uma cinta lá no seu abdômen, afasta suas pernas mais ou menos na linha do seu quadril ou que você sentir conforto. E aí, projetando o quadril lá para trás como se fosse sentar, você vai flexionar fazendo lá o agachamento. Perfeito. Lembrando que o agachamento é um movimento natural, né? Como sentar e levantar que a gente faz aí todos os dias. Porém, no movimento, é importante que você mantenha o alinhamento ali do joelho, pé, mantenha o seu abdômen firme. E se você sentir desconforto nos joelhos, lembra de controlar aí a amplitude do movimento. Se tiver tudo bem, sem problemas, você descer um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Mais 2 vezes, respira. Isso. Muito bom. Vão respirando um pouquinho enquanto eu ensino o próximo movimento. O próximo movimento é uma remada inclinada. Então, ele é um movimento que precisa ser feito com bastante atenção. Dobra um pouquinho os seus joelhos, quadril lá para trás, inclinando o tronco. Aí você vai imaginar que tá puxando alguma coisa. Lembra que eu falei das escápulas? Vai fechar as escápulas atrás e estende. O importante aqui é manter sempre o alinhamento do seu tronco com o quadril lá para trás. Cuidado para não arredondar as costas, tá? Então precisa levemente
Eu falo que é como se a gente fosse empinar o bumbum mesmo lá para trás, porque assim a gente consegue colocar a coluna na posição mais certinha, tá? Respira mais 2 movimentos. Isso. Muito bom. Voltou devagar. Dani, agora esse é outro que a gente precisa de concentração, que é um afundo, só que para trás. Então, alinhou aqui os pés, tá? Pode afastar um pouquinho na linha do quadril. Você vai apoiar a perna para trás, flexionar o joelho, como se o joelho de trás fosse encostar no chão e o da frente. Avança um pouquinho, volta e aproxima o pé novamente. E aí, troca. Isso, perfeito. Miriam do céu, nunca fiz isso. Como que a gente faz então? Se você está iniciando, pode fazer só um movimento de apoio para trás, vai e volta de forma mais dinâmica, tá? Agora, se você sentiu que está tranquilo, tá conseguindo, pode fazer esse movimento bem completinho. Lembrando que o tronco tá sempre firme, o abdômen lá também. Alinha o seu joelho, o pé. Só mais 4. Como estamos, Dani? Conseguindo, né, gente? Perfeito. Esse aqui, pelo menos, nota mais 7. duas. Nota 10. Aí, muito bom. Excelente. Agora nós vamos lá para o colchonete, ainda com as garrafas. Tá. Muito bem. Então, podem deitar devagar. A gente vai fazer o movimento de empurrar, tá? Então, com os braços fechados, a gente vai empurrar as garrafas e volta devagar. Orelha longe dos ombros, apoie bem as escápulas, apoie bem a sua cabeça. Isso. Empurra e volta. Força lá nos braços agora e na região do peitoral. Mais 2 movimentos. Isso. E mais um. Muito bom. Por último, ainda aqui, você vai deixar uma garrafa só, apoiada aqui na linha do seu quadril, tá? Então, afasta as pernas aqui na linha do quadril. Pés bem firmes lá no chão. Você vai apertar os pés contra o chão, contrair o glúteo e fazer a elevação pélvica. E aí, volta devagar e repete. Então, aperta os pés contra o chão, contrai o glúteo sobe, sobe, sobe. Isso, lá na ponte e volta. Muito bom. Respire e vai repetindo esse movimento. Isso. Lembrando que aqui a gente está trabalhando o glúteo, então é importante você pensar nessa ativação. Capricha bem lá no movimento. Respira. Mais um pouquinho. Isso, mais 2 movimentos. E o último. Aí, muito bom. Uhul! Tira a garrafa devagar. Fim do circuito, prof. Fim do circuito. Maravilhoso. Adorei. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete, que eu tô super curiosa. Resultado na tela. Vamos lá, pedimos qual desses exercícios você acha que gasta aí mais calorias em 1 minuto? E nós passamos, pessoal, por todos eles. Agachamento segurando as garrafas, polichinelo e subir e descer da cadeira. 60% dos votos, a alternativa que venceu aí, agachamento segurando as cadeiras. E agora a hora da verdade, segurando as garrafas, não as cadeiras. E agora a hora da verdade, então, prof. Miriam, o pessoal acertou? Não acertaram. Não acertaram? Não acertaram, mas de fato
O agachamento segurando as cadeiras é um movimento bem completo. As garrafas, olha, fui nas cadeiras. Não me abandona, isso mesmo. É um movimento bem completo, que a gente faz força aí de membros inferiores, mas o exercício aí que mais gasta caloria em 1 minuto é o polichinelo, que é um exercício onde a gente tem o movimento do corpo todo também e aumenta bem a nossa frequência cardíaca. Olha só que bacana, gente. Sim. Então, se vocês quiserem uma alternativa, é claro, para você diminuir as calorias, se você estiver buscando, é claro, um emagrecimento, vale a pena investir, não vale, prof? Sim, vale a pena, polichinelos. E sabe o que eu queria entender? Porque existe uma máxima que a gente estava falando aqui a respeito da gente criar uma rotina e inserir, de fato, os exercícios físicos no nosso dia a dia. Existe uma máxima que diz que se a gente praticar a mesma atividade por 21 dias, a gente consegue criar um hábito. É verdade? Eu acredito que sim, seja verdade, né? Tem essa questão dos 21 dias e eu acho que é isso mesmo, é a gente manter essa constância, né? A gente precisa passar aí dos 3 dias, depois a gente vai seguindo. E é assim, com certeza se a gente mantiver 21 dias, porque em 21 dias a gente já consegue sentir, principalmente relacionado ao exercício físico, a gente já consegue sentir os primeiros benefícios. Então você já vai se sentir melhor, você já vai se sentir mais qualidade do seu sono, mais disposição no seu dia a dia. Então, acho que 21 dias aí tentando é excelente. Você já vai ter esses primeiros benefícios e não vai querer mais parar. E eu queria que você trouxesse pra gente, prof, uma dica só para encerrar, assim, para as pessoas que ainda estão pensando se devem começar. Olha, a dica é o que eu sempre falo assim, faça o que você pode com aquilo que você tem mais fácil. Então, hoje a gente trouxe 2 opções de exercício que você pode fazer dentro da sua casa. Então, lembre que a sua saúde é o que você tem aí de mais precioso, né? Porque com a saúde a gente consegue lidar com as outras coisas. Sem a saúde fica mais complicado. Então, faça o que você pode com aquilo que você tem. Se você pode começar em casa, se você tem 15, 20 minutos, comece e siga firme aí no seu propósito. Apenas comece. Espero que você tenha Exatamente. gostado desse nosso treino aqui. Eu vou aproveitar para deixar claro os contatos da Miriam Chaves Personal. Ela deixa à sua disposição o Instagram, miriamchaves.personal. Ela é profissional da educação física e trouxe para a gente todo o seu conhecimento nessa tarde. Agradeço demais a sua companhia, mais uma sexta-feira juntos. Espero que você leve essa energia, né? essa sensação de realização, de fui lá, consegui, fiz, sim, para o seu final de semana e não deixe de aproveitar, hein, gente? 15, 20 minutinhos. Segunda-feira a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, 16 horas. Até segunda. Tchau, tchau. Vamos então de qual exercício que você